olharmos aqui, primeiramente, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. E então, capítulo 17, versículo 8. Ou que seja o versículo 7. Os irmãos abriram? Encontraram? Primeiramente, Apocalipse 13, versículo 18. Leia direitinho, veja o que diz. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ok? Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 7 em diante. Diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Versículo 16. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Até aí tá bom. Amados, hoje nós queremos falar aqui, talvez o ponto mais dramático do Apocalipse, né? Que é falar de maneira específica acerca da besta. Antigamente se falava besta fera, né? Besta fera porque essa besta é uma fera. Uma fera no sentido de ser um animal, né, violento, um animal a que a Bíblia não dá nenhum nome. Então, tratar desse ponto específico do Apocalipse é certamente um assunto bem complexo, o que vai requerer de nós uma habilidade hermenêutica muito grande e, sobretudo, uma sujeição à exegese bíblica, à exegese do texto. Ou seja, permitir que o texto diga o que ele quiser dizer, ainda que o que ele vai dizer, o que ele diz, possa ir de encontro àquilo que você pensa, àquilo que você acredita. E esse é um ponto fundamental, antes de nós entrarmos aqui nos detalhes, é porque a grande verdade, e talvez seja um dos grandes problemas, é que todos que aqui estão, e mesmo os que estão em casa, pela internet, ou que ainda assistirão essa mensagem pela internet posteriormente, nós nos convertemos, talvez no máximo, ou no mínimo, no máximo ou no mínimo, não importa. Nós nos convertemos, talvez aí, certamente, no século XX, né? 1990, 1980, 70, 60, 50, eu acho que não tem não, né? Só o pastor Renato, né? 1950. Mas os demais, vai para aí para 60, 70, 80, 90, aí vem para já século 21.
Então imagine, os irmãos, que nós vivemos no finalzinho da era da igreja. E nos convertemos aonde? Viemos do catolicismo, ou do espiritismo, talvez, ou viemos de nada. E vir do nada não significa que você não tenha nenhuma tradição impregnada, porque a nossa tradição aqui no Brasil é uma tradição religiosa cristã, seja pela veia do catolicismo ou pela veia do movimento evangélico pentecostal, não é isso? De repente você se deu conta que você agora quer servir a Deus, você foi chamado, se despertou para a palavra de Deus, para a Escritura Sagrada, e você conheceu uma dessas igrejas aí que tem no Brasil afora, não sei qual foi, e aí todos os seus paradigmas acerca do que é a verdade são estabelecidos a partir dessa igreja da pós-modernidade. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Perfeitamente? E se esquece que nós devemos fazer uma leitura da igreja no seu eixo histórico. Será mesmo que a igreja do apóstolo Paulo, a igreja do apóstolo Pedro, do apóstolo João, da Ásia Menor, digamos assim, é a mesma da dos dias de hoje? Ou a dos dias de hoje é a mesma daquele tempo? Agora imagine só, 2000 anos, ou que sejam 1900 anos aproximadamente, de distância no tempo, e longe, inclusive, também no espaço, porque nós estamos no Brasil. Lá era Ásia, África, ou Europa, que seja, naquela região de lá. Os irmãos, pensem comigo, a distância no tempo e a distância no espaço. A quantidade enorme de culturas, e não somente das muitas culturas, mas da cultura que muitas vezes foi formatada diferentemente. Porque uma só cultura ela vai mudando com o tempo, vai tomando outras cores, outras matizes. Pense comigo na situação. E aí o que acontece é que a maioria das vezes o olhar que se tem acerca da verdade é um olhar cultural. Apreende-se a verdade do Evangelho não pela escritura pura e simples, destituída de qualquer cultura, mas impregnada da cultura local, da cultura onde nascemos, onde crescemos, onde fomos educados religiosamente. E isso é um grande problema para todos nós. Porque, eventualmente, você tem uma percepção de uma certa verdade, que você julga ser a verdade, e aí você agora, quando ouve a verdade de Deus, na sua forma mais simples e pura, você acha que a verdade é mentira, que é um engano. Então, acredito que a primeira coisa a ser feita quando nós nos dispomos a estudar a Escritura é você se despir de todo o conhecimento pré-adquirido. Não que você vai lançá-lo fora, não. Mas que você vai submetê-lo à Escritura. Ou seja, onde é que está a verdade de Deus? Eu pergunto. Onde está a verdade de Deus? Onde é que ela está? Está no ministério apostólico de volta à palavra? Não. Onde é que está a verdade de Deus? Já sei, está na Batista Central. Não? Está onde a verdade de Deus? Ora, ela está nas Escrituras, né? E nas Escrituras você vai encontrar a revelação da verdade de Deus. Então, se você de fato deseja tocar essas verdades acerca de Deus, você tem que entrar na Escritura e permitir que ela fale por si mesma. E é certo que muitas vezes, não poucas vezes, você vai ficar muito contrariado. Você vai ficar muito contrariado. Porque você tinha tanta certeza que era daquele jeito que você pensava, e de repente você vai ler a Escritura, ela vai dizer para você que não é daquele jeito que você pensava. E eu, portanto, quero deixar claro que nem eu, nem esse ministério, nenhum dos pastores desses ministérios são donos da verdade, absolutamente. Agora nós estamos buscando a verdade pela Escritura. E o nosso campo de debate e discussão é a Escritura. Então, quem quiser falar algo, que fale pela Escritura.
Porque você sai desse falando, não, é porque eu acho que é assim. Aí fica difícil. Aí o que você acha... Aí falar igual tinha um irmão ignorante, né? Fala assim, se você achou, não é teu. Então devolve logo, porque você está achando muito. Então, é a Escritura que deve ter a total... Somente ela pode declarar e definir o que é a verdade. Ok, pessoal? E eu fiz toda essa preparação aqui, exatamente para blindar esse lugar onde eu estou aqui, ó. Para ninguém me fulminar e nem tacar uma flecha em mim, uma pedrada. Porque o que nós vamos falar hoje não é algo assim muito escandaloso, não. Mas não é uma coisa muito comum de se falar ou de se ouvir. Por isso que, antes de tudo, eu já estou me protegendo aqui contra qualquer coisa nesse sentido. Tá bom? Bem, vamos para cá. Apocalipse 13, 18. João, na ilha de Patmos, na última década do primeiro século, por ali por volta do ano 96, da era cristã, em pleno domínio do Império Romano, ele escreve o livro do Apocalipse. Os cristãos estão sofrendo perseguições de todos os tipos, morrendo. E João, então, escreve sobre um poder muito grande. É importante que, ao tratarmos desse poder, desse grande domínio e império, aqui, quando fala a besta que emerge do mar, devemos entender a besta como um poder, como um império, como uma grande nação que domina sobre a terra, baseado em quê? E aí é onde você tem que parar e pensar. Porque qual é o pensamento dominante hoje na internet? É de que a besta é quem? É o Papa. Aí já disseram que era João Paulo II, porque pegava lá o nome, né, João Paulo II, somando as letras lá em algarismo romano, encontrava 666. Só que ele morreu. Aí quando morreu, foi melhor ainda, né? Porque diz que a besta foi ferida de morte. Ó. Aí veio o outro, não, mas agora colocaram até uma câmera lá que diz que ele vai ressuscitar. Já viram? Lá está olhando, lá para ele, uma hora ele vai ressuscitar. E aí veio, depois do João Paulo II, veio quem? Veio mas o nome do Papa lá? O Bento, né? Aí veio o Bento XVI. Aí lá vai o pessoal fazer cálculo tal. Ah, não dá certo, é ele também. Aí vem a linhagem, aí vem aquela coisa toda, aquele estudo, aí o povo fica assim, eufórico. Aí ele vai e renuncia. Não, eu não quero mais ser Papa, não. Aí vem quem agora? Aí vem o Francisco. Aí já deve ter feito lá Francisco, né? F. Não tem nenhum valor mesmo romano. R também não. A. Muito menos. N. Vai dar zero, o nome dele vai dar zero. No final não vai dar nada. Não, tem o C de Francisco, que vale 100, né? Tem o I, que vale 101. Por aí. Aí o pessoal vai fazer essas coisas todas assim. Então quem olha a internet, já pensa logo, é o Papa. Mas isso não é novo, pensar que é o Papa. Isso é desde a Reforma Protestante. Lógico. Imagina só os cristãos, daquele tempo, os cristãos, os reformadores, vendo toda aquela atrocidade, sofrendo perseguição por parte dos papas da época. Aí só pode ser a besta. O papa só pode ser a besta, porque um homem mau, ruim desse jeito, eles pensavam, né? Então, essa guerra entre protestantes e católicos levou os protestantes à ideia, ao pensamento de que a besta fosse o Papa. E aí, em cada tempo, sempre houve quem fizesse essa especulação, fizesse essas contas, e apontasse um ou outro. Já teve Osama Bin Laden. E porque eles fazem a soma, dá certinho. Quando não dá em grego, dá em latim. Quando não dá em latim, dá em aramaico. Aí em alguma língua vai dar o 666. Napoleão Bonaparte. Adolf Hitler. Quem mais? Até Jesus Cristo, Filho de Deus, dá 666. Então, assim, é muita especulação, é muita coisa. Agora você pensa comigo, João, no final do primeiro século, fala acerca de um poder, de uma besta que emerge do mar. Esse é o primeiro ponto que você tem que raciocinar. Falo raciocinar porque você não tem que ficar empolgado, com medo. Não, para. Vamos pensar um pouco para que você possa entender
que João está colocando. Porque, pelo que me parece, no capítulo 13, versículo 18, não há nenhum mistério tão misterioso que não seja desvendável. Porque ele diz, aqui está o sentido. Não é isso que ele fala? Aqui está a sabedoria. Aqui está o entendimento. E ele diz mais, aquele que tem entendimento, calcule. É basta calcular, ué. Tem nada que você... eu vou orar para Deus mostrar em sonho. Vai que você sonha com o seu vizinho. E se sonhar com a sogra, então... eu sabia que tinha um negócio errado nisso. Eu olhava para ela, sabia que ela tinha uma cara de besta. Né? Não, mas é verdade. Aí tem essas coisas, a gente vai procurando alguma coisa. Então não adianta dormir para sonhar, orar para Deus revelar, para Deus mostrar, para Deus... Não. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Primeiro século da era cristã, final do primeiro século, João está dizendo para a igreja do primeiro século. Ou vocês acham que João, a essa altura, ficava pensando que Jesus só ia voltar no ano 2000 e lá vai pedrada? Até porque João, nesse momento, ele está tendo a revelação do fim. Então a expectativa dele é que tudo isso aconteça logo. Ele diz, olha, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então a primeira coisa, quando se fala desse animal indescritível, no sentido de que ele sai do mar com 7 cabeças, 10 chifres, toda aquela história, refere-se a um grande império. Isso é olhar hermeneuticamente, ou exegeticamente, a Escritura. Por que que essa é a maneira exegética de olhar a Escritura? Quem ouve algumas vezes eu falar assim, eu já ouvi esse comentário. Não, eu acho que o pastor Alexandre, ele é a própria exegese. Ele é a própria hermenêutica, porque ele fala o que é, e quando ele fala o que é, aí é exegese. Se o outro fala, não é exegese. Quando é que é exegese? É quando o pastor Alexandre fala? E quando o outro fala, aí é exegese? É a sua própria opinião? Olha, exegese é quando você constrói na Escritura um caminho de modo que a própria Escritura te conduz à resposta que você deseja. Ou seja, é quando você faz a leitura do texto, permitindo que as leis imanentes do texto, sejam essas leis no sentido de explicar um outro texto, explicar uma outra circunstância, ou as próprias leis gramaticais nas quais elas estão aqui inseridas, essas leis é que são responsáveis em dizer o que é e o que não é. Então, qual é o nosso ponto de partida para começarmos a discernir a identidade da besta? Primeira coisa, você não pode começar por outro lugar, senão pelo seguinte pressuposto. A besta do Apocalipse 13 é um governo, é um império. Quem disse isso? Daniel, capítulo 7. Perfeito? O que diz em Daniel capítulo 7? Quem lembra? Daniel teve uma visão em que 4 animais saíam de dentro do mar Mediterrâneo. É isso? Qual era o primeiro animal? Leão. O segundo animal? Um urso. Terceiro animal? Leopardo. Quarto animal? Uma besta. Um animal. Mas, pastor, aí diz apenas leão, urso, leopardo e besta. Não fala o nome e nem diz que é um poder, um império. Veja, o livro de Daniel, de todos os livros da Bíblia, é o livro que traça, a partir de Babilônia, toda uma ascensão de impérios que teriam lugar na história da humanidade, até que o último reino se estabelecesse, que é o reino de Cristo. De modo que você tem que ler, para entender a questão dos reinos em Daniel, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 11. Esses capítulos todos falam desses reinos. O capítulo 2
fala do sonho que teve Nabucodonosor, daquela estátua, e ali então Daniel decifra aquele sonho. Basta que você leia em casa, porque agora não temos tempo de falar, nós já falamos muitas vezes, estamos apenas reprisando, para você poder se lembrar. Daniel, ele decifra o sonho de Nabucodonosor dizendo o seguinte, que aquela estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e braços eram de prata, e o ventre e o quadril era de bronze, as pernas de ferro, e os pés, parte de barro, parte de ferro, ele diz, são 4 reinos. Tu, ó rei, rei de Babilônia, és a cabeça de ouro. Depois de ti, virá um outro reino. Só que só diz, virá um outro reino. Aqui no capítulo 2, não diz o nome do segundo reino. Não, depois de ti virá um outro reino, representado pelo peito e braços de prata. E depois desse segundo, diz Daniel, virá ainda um terceiro reino. E depois do terceiro reino, ainda virá um quarto reino. Então, no capítulo 2, nós temos aí 2 aspectos hermenêuticos. Primeiro, a cabeça de ouro, quem é? Babilônia. Isso eu sei. Essa verdade está estabelecida. Ninguém vai inventar e nem mentir para você, porque ela diz, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Eu não sei qual é o reino que vem em seguida no capítulo 2. Então, o primeiro aspecto hermenêutico tem uma sequência de 4 reinos, o primeiro do qual se fala, ou ao qual se refere, é Babilônia. Qual é o outro aspecto? É que é dito que, enquanto o rei contemplava aquela estátua, que era uma sequência de reinos, diz que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e desferiu um golpe contra a estátua, de maneira que aqueles 4 reinos desapareceram. Uma pedra destruiu os reinos, e essa pedra que destruiu os 4 reinos, cresceu a ponto de encher toda a terra. E ele diz, e essa pedra, portanto, é um reino que jamais passará a outro povo. Isso por quê? Porque Babilônia passou o domínio para o outro povo, que passou para um outro povo. A história dos reinos não é assim? Um império cai e o outro pega o poder, aí este cai, o outro pega o poder. Mas este reino, representado pela pedra que destruiu a estátua, é um reino eterno. É um reino que não passará a outro povo. Portanto, se refere ao reino de Cristo, ao reino de Deus. Então, as 2 verdades, que são os meus pressupostos hermenêuticos do que estamos falando, em Daniel 2, eu tenho a primeira referência, o primeiro reino, a partir de Daniel 2, Babilônia. E eu sei que antes do reino eterno do Messias, virão mais 3 reinos. Depois de Babilônia, virá um segundo de prata, virá um terceiro de bronze, virá um quarto de ferro. E por fim, virá o reino de Cristo. O que eu sei? Qual é a verdade que a Escritura estabelece? E nenhum teólogo pode discutir isso, nem comigo, nem com você, e nem com ninguém, a menos que ele rasgue a Bíblia. É que desde Babilônia, antes do reino de Cristo, viriam 3 grandes reinos. A partir de Babilônia, conta-se o que vem depois de Babilônia. E o que vem depois desse segundo, e o que vem depois do terceiro, e aí vem o reino de Cristo. Isso está claro para os irmãos? Alguém tem dúvida sobre esse ponto? Bem, agora nós temos que discernir quais os reinos que se seguem, né? Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, nós temos lá o momento em que o neto de Nabucodonosor, e portanto ainda estamos falando do reino de Babilônia, o seu neto chamado Nabudino, estava no lugar do seu avô, governando Babilônia. Capítulo 5 de Daniel é um outro aspecto hermenêutico, que a própria Escritura define como sendo a verdade. Observe que nós estamos criando um percurso hermenêutico que nos levará a Apocalipse 13. Quando nós chegarmos a falar a besta é isto, então nós já percorremos a Escritura. Ela já disse o que é. Não é uma invenção, não é uma dedução, não é um achismo, não é uma doutrina inventada, criada, sonhada, revelada
do místico, não. É a Escritura que vai definindo o que é. Esse é o percurso hermenêutico. Daniel capítulo 5, portanto, fala do neto de Nabucodonosor, chamado Nabudino, que governava ainda o reino de Babilônia no lugar de seu avô, Nabucodonosor, quando ele mandou, ele fez uma festa. E ele, muito jovem, né? Sabe que jovem gosta de festa, né? Mandou chamar os oficiais. E falou assim, cadê as oficialas também? Aí mandou chamar os oficialas e as primas dos oficiais. E quando encheu aquele salão de gente, de mulher, de todo jeito, ele ficou feliz. Vamos beber vinho, vamos dançar. Vamos desfrutar. Fazer uma grande festa. E aí ele tomou um vinho, uma taça, tomou outra. Depois estava para a 7ª, 8ª taça, e as taças deles eram grandes assim. Essas tacinhas não eram tação, aqueles copão, né? Aí já estava ruim. E sabe que gente bêbada não tem juízo. Não tem juízo. Faz coisa que ele bom não acredita que ele fez. Falou, não foi eu que fiz, não. Aí ele se lembrou, Nabudino se lembrou dos utensílios sagrados do templo dos hebreus, que Nabucodonosor havia destruído. E então trouxe os utensílios sagrados. Falou, vamos beber nesses utensílios aqui. Ó. Mas por que, não é? Ele não precisava dessas coisas, mas como Deus está cumprindo um propósito neste momento, está lá ele profanando os utensílios sagrados do templo, quando ele olha para a parede, uma parede branca, grande, e aí ele vê uma mão, apenas uma mão, não vê o braço nem o corpo, ele vê apenas uma mão escrevendo algumas sentenças, algumas frases na parede. E aí ele fica desesperado, manda chamar os sábios, os escribas, todo mundo lá. Por fim veio o Daniel para revelar o significado dessa escrita. O que dizia a escrita? Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Olha a escritura dizendo, Babilônia, ao cair, daria o seu domínio, o seu poder, a um outro reino chamado Medo-Persa. Ou seja, a Média e a Pérsia estava naquele exato momento conquistando Babilônia, cumprindo-se assim o segundo reino. Depois de ti virá um outro reino de prata, representado pelos dois braços de prata, a Média e a Pérsia. Então, antes que a história que hoje em dia se estuda nas escolas dissesse que depois de Babilônia veio a Média e a Pérsia, a Escritura já declarava. Então, hoje em dia, quando o professor de história está todo feliz, ateu, né? Professor de história ateu, e ele jura que é o bambambam, que estudou história, que sabe das coisas. Não, porque vamos agora estudar Babilônia, depois vamos estudar os medos e persas. Professor, mas, salvo engano, a Bíblia já dizia isso. Ou não? Se ele for um bom estudioso, ele vai saber. Mas como a maioria deles não são, ou não é, a maioria não é, vai perguntar assim, onde é que diz isso? Aí você marca um estudo bíblico com ele depois. Mas vamos continuar. Então, a Escritura já declarava que a Média Pérsia viria como um segundo reino. Eu digo segundo, partindo de Babilônia como sendo o primeiro. Não o primeiro da história, mas o primeiro a partir da profecia de Daniel 2. Babilônia, Média Pérsia. Só que aí diz que depois da Média Pérsia viria um terceiro, não viria? Aí vai para o capítulo 8 de Daniel. E lá nós vamos encontrar uma outra visão de Daniel. E lá ele vê dois animais. Ele vê um carneiro com 2 chifres. Olha, 2 chifres, ó. Um, outro, 2. De repente ele via um bode que tinha um chifre entre os olhos. E eles começam a lutar, o carneiro e o bode, de maneira que o bode vence o carneiro. E o bode se exalta. E na sua força lhe é quebrado o chifre que havia entre os olhos. E aí o versículo 19 do capítulo 8 e o versículo 20 do capítulo 8 de Daniel, né? O versículo 20, né? Diz que o carneiro eram os reis da Média e da Pérsia, enquanto o bode é o rei da Grécia. Então a própria Escritura está dizendo que o terceiro reino
é a Grécia. Então a Bíblia vai dizendo, vem Babilônia, vem a Média e a Pérsia, vem a Grécia. Ela vai colocando. Como o livro de Daniel se encerra ainda nesse período dos gregos, e aí com a morte de Alexandre o Grande, o seu reino será dividido em 4 partes, em que seus 4 generais, lá no capítulo 7 de Daniel, esses mesmos reinos, eles são representados não pelas partes da estátua, mas pelos animais, o leão, Babilônia, o urso, a Média e a Pérsia, e o leopardo, a Grécia. Então, o leopardo lá tem 4 cabeças, para demonstrar o quê? Para demonstrar que o reino de Alexandre o Grande seria dividido por seus 4 grandes generais, que é Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. E Cassandro. E até aí. E aí entra na história bíblica um período de silêncio. Ou seja, a partir de Malaquias, que ainda é o império grego, macedônico, não há registro bíblico. Há o chamado período intertestamentário. E aí, quando abre a primeira página do capítulo 1 de Mateus, Mateus 1, nascimento de Cristo, já estamos no Império Romano. E aí, a história agora nos ajuda a completar e saber que o império que se levanta como 4º império, é o Império Romano. Então, João está vivendo o Império Romano. E João, então, na sua revelação, ele está dialogando com a profecia de Daniel. Então se sabe que, assim como Babilônia era representado no capítulo 7 de Daniel pelo leão, assim como a Média e a Pérsia era representada pelo urso do capítulo 7, e a Grécia era representada pelo leopardo do capítulo 7, Roma é o 4º animal. E qual é o 4º animal de Daniel capítulo 7? Daniel 7 diz: leão, urso, leopardo. Aí vem um animal indescritível e, portanto, uma besta. Quando João escreve o Apocalipse, ele fala da besta que emerge do mar. Esta besta, portanto, é uma referência ao Império Romano. Com qual certeza se afirma isso? É porque, de acordo com a Escritura, somente 4 reinos, a partir de Babilônia, teria sobre a terra antes do reino de Cristo. Se teve Babilônia, Média Pérsia e Grécia e Roma, haverá um 5º reino? Que não seja o reino de Cristo? O próximo reino, depois do reino de Roma, do Império de Roma, é o reino de Cristo. Ah, pastor, mas aí vem a pergunta: e os Estados Unidos? Pergunta óbvia, né? Olha, o que tem os Estados Unidos? Não é um outro império. Não se esqueçam que quem são os americanos? Origem deles. De onde eles procedem? Da Irlanda? Da Europa. E o que é a Europa? É o Império Romano desfacelado, conforme está em Daniel capítulo 2, aos pés em parte de barro, em parte de ferro. Estados Unidos, portanto, é um grande império, mas não deixa de ser uma extensão, dos ingleses, que foram para a Europa, foram para a Nova América e fundaram os Estados Unidos. Perfeito? Então, quando João escreve, ele está vivendo na época do Império Romano. Atenção, chegamos no ponto que nós queríamos. Na época do Império Romano. Então, quando ele fala dessa besta, ele não fala de outra coisa senão de quê? Do Império Romano. Então, quando alguém te perguntar assim: quem é a besta de Apocalipse capítulo 13? A sua resposta imediata não é o Papa. E nem é o fulano, nem é o Beltrano. É o Império Romano. Mas não esgota-se por aí. Até porque, no capítulo 13, 18, fala o número de homem. E o número deste homem é 613.
e 66. Isso porque não pode haver um império sem uma cabeça. Ou pode? Sem um governo. Então, assim como é dito lá em Daniel 2, tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Então, o reino é representado na pessoa do seu cabeça, semelhantemente o Império Romano é a besta, é o animal, é o império, mas está representado no seu governo, naquele que o governa, em um imperador, em um rei, em um César. Perfeito? Pastor, mas aí você está começando a colocar coisas na sua cabeça. Calma. Primeiro ponto, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Eu pergunto, aqui onde? Gênesis. Aqui está a sabedoria. Aqui onde? Na Bíblia. Gênesis é Bíblia? Êxodo é Bíblia? Levítico é Bíblia? Então está em Gênesis a sabedoria? Aqui está o sentido. Aqui onde? No Apocalipse. Tá bom, no capítulo 1 de Apocalipse está o sentido. Capítulo 2. Irmãos, aqui está a sabedoria. Aqui, ó. Aquele que tem entendimento, calcule. Onde está o sentido? Está numa ciência. Aqui registrada. Quando ele diz, olha, o anticristo, o líder desse governo, ele tem um nome. Você sabe quem ele é? O número do seu nome é 666. Ou seja, basta você calcular. Está aqui escrito a palavra, olha. Quem tem entendimento, calcule. Você vai calcular o número e você saberá. Aqui, nesta equação. Aqui, ele coloca esse aqui, é exatamente este versículo 18. Ele poderia tirar o aqui e colocar assim, olha, dar-vos-ei agora o sentido. Calcule. Veja, é o número de um homem. E o número dele é este, 666. Existe uma ciência antiga, presente tanto no hebraico, no grego, no latim, no aramaico, em várias línguas antigas, chamada gematria, em que você escrevia os nomes de pessoas por números. E lembrando que esses sistemas todos de linguagem, de gráficos, não tinham um sistema numérico e um sistema alfabético. Na verdade, eles tinham as letras por números. Por exemplo, igual ao algarismo romano. Quanto vale a letra C? E a letra D? 500. E a letra I? E a letra V? E a letra M? Isso. Então, letras por números. Então, o povo antigo, querendo escrever o nome de uma pessoa, colocava em números letras. E vice-versa. Uma maneira de você ocultar, de você guardar ali de outras pessoas. Mas é uma ciência muito antiga. Se você chegar na sua casa e procurar o que é gematria, lá na senhora internet, você vai ter a resposta, que não é nenhuma invenção e nenhuma novidade para ninguém. É algo do conhecimento de muitas pessoas. E, portanto, João diz, olha, aqui está o sentido, aqui está a sabedoria. Basta, ele fala, aquele que tem entendimento. Quem é aquele? Quem quer que tenha a compreensão de calcular, que tenha a ciência de calcular, que conheça a gematria, vai saber quem é. Vai saber quem é. Só que a Escritura, ela não para aqui. Porque se ela parasse aqui, seria um grande problema. Porque aqui está a sabedoria, porque aqui se coloca uma ciência, a gematria, como sendo a chave para desvendar quem é esse líder deste Império Romano, que é o Anticristo. Por que nós teríamos um problema? Primeiro, porque essa ciência, você vai começar a colocar um tanto de nomes, você vai encontrar muitos nomes.
Muitos nomes. Se brincar, o seu nome dá. Não, de repente, eu não sei se meu nome dá, pastor José. Depois você me ajuda aí. Vai que dá. Vai que o nome é Alexandre Rodrigues dá 666. Aí os pastores dizem, eu sabia que essa igreja era do diabo. Eu sabia, está aí escrito. Irmãos, isso é tão engraçado que a igreja adventista do sétimo dia, uma vez ela, lá nas suas profecias lá, falou, não, o Papa é o anticristo. Aí eles inventaram, então, de encontrar o 666 no nome do Papa. Como eles não conseguiram nenhum nome de Papa na época que dava 666, eles pegaram um título, Vicarivis Filii Dei. Quer dizer, vigário do Filho de Deus. Aí, não é que deu certo a conta dele? Deu 666. Aí, encontramos a resposta. É o Papa. Está aqui, ó. O Papa leva na sua mitra, aqui na testa, escrito Vicarivis Filii Dei 666. Aí isso chegou até os ouvidos do Vaticano. Aí lá os líderes lá, os eruditos lá, os estudiosos pegaram, Vicarivis Filii Dei, somaram. Aí devolveram. Falou, não, olha, diga lá para os adventistas lá que eles, se quiserem acusar alguém, que eles aprendam primeiramente a calcular, a ler os números romanos, que eles não sabem ler. Aí eles voltaram lá e pegaram, não é possível. Aí fizeram tudo de novo as contas direitinho, está confirmado, é o Papa mesmo. Aí eles pegaram lá, mexeram. Olha, é o seguinte, se vocês querem dizer que é o Papa, até que podem dizer, mas primeiramente vão aprender a ler algarismo romano. Vocês não sabem ler. E de fato a Igreja Católica tinha razão nessa discussão. Porque quando eles encontravam, por exemplo, um I antecedendo o V, como é que se lê? 4. Mas como é que a Adventista fazia? Ela somava 6. Então, I, 1 mais V, 5, dá 6. E se esquece que quando o I sempre, regra, em algarismo romano, antecede o V, subtrai. Subtrai do da direita o que vem à esquerda. É porque você não tem como você escrever o número 4 sem que você subtraia. Não tem como. Escreva 4 sem que você subtraia do da direita o que vem à sua esquerda. Então é regra fundamental. Você encontrou, não é? Enfim, mas você está defendendo o Papa? Você está defendendo o Papa? Você é irmão dele? Ou é filho dele? Brincadeira. Isso é brincadeira. Eu estou apenas contando a briga que eles tiveram lá. Tá? O Istvan não é nem filho e nem é irmão. Oh, Deus me livre. É isso. Tá certo, brincadeira. Bem, então, foi a briga que eles tiveram lá. Enfim. Mas eu ainda penso que eles tinham razão, a Igreja Católica tinha razão, porque eles não subtraíam. Não tem como você escrever um 4 sem que você coloque o I, o 5 e o V juntos. Enfim, por todos os efeitos, o certo é que não diz que haveria de ser o título de uma pessoa, mas o nome daquela pessoa. Enfim. Ainda mais também, eles fizeram o cálculo em latim. Ao passo que no tempo de João, não havia ainda a cultura do cristianismo de se escrever em latim. A igreja foi quem colocou o latim quando Jerônimo, no quarto século, ele pegou e fez a tradução da escritura para o latim, a chamada Vulgata. A partir da Igreja Católica assume, né, como, enfim, implanta o latim como sendo a língua oficial da igreja, do cristianismo, enfim, por todos os efeitos. Mas João está escrevendo para a igreja, para os hebreus, do seu tempo. Olha, pessoal, quer saber? Calcula aí, ó. Você vai saber quem é a pessoa. O número que você deve calcular é o 666. Mas ainda assim, se parasse por aqui, daria um grande problema, porque vários nomes são passíveis de se dar esse número 666. É por isso que o capítulo 17, ele vem como sendo o capítulo elucidador da questão. Versículo 8 do capítulo 17 diz assim: a besta que viste, e aí nós estamos trabalhando agora com dois conceitos da besta. O primeiro, no seu significado maior, império.
O segundo, no seu significado menor e mais específico, que é o homem que vai encarnar o espírito do maligno no sentido de ser ele o representante do diabo em toda a sua economia. Assim como na economia de Deus, o homem que representa a Deus em toda a sua obra e a finaliza é Jesus Cristo, na economia do maligno também é o anticristo, quem vai consumar e vai incorporar todos os anseios e todo o desejo, toda a pecaminosidade, toda a perversidade, toda a malignidade e toda a rebelião do diabo. O anticristo, homem, é a consumação de uma obra que começou na queda de Lúcifer, assim como Jesus Cristo é a consumação e expressão maior da obra que Deus o Pai começou na eternidade passada. Então, agora há de se olhar o anticristo, a besta, enquanto o representante deste império, porque o império por si mesmo, sem o seu cabeça, não seria nada, não faria nada. Perfeito? Então é dito, a besta que viste era e não é. E está para emergir do abismo. Vamos pensar essa parte agora aqui. A besta que viste era. O que quer dizer era? Era que não é. O Ishmael foi bem esperado. Era é que não é mais. Não, era quer dizer um dia já foi. Era, a besta que viste era, ou seja, ela já foi? Vocês têm certeza disso? Olhem para mim. Você já parou para pensar que quando João escreveu esse livro, no ano 96 da era cristã, aproximadamente, a besta já havia existido? Perfeito, lógico. Eu estou de pleno acordo com o irmão Istvan, sabe por quê? Como é a resposta dele? Ele está articulando tudo que foi dito até agora. Então, é o Império Romano. Ele está dentro do raciocínio, corretíssimo. Mas eu fiz uma pergunta fora desse raciocínio. Eu perguntei, em outro momento, você já imaginou que a besta, no tempo de João, já tinha sido? Você concorda? Eu creio que aqui ninguém. É lógico, aí o Gilmar fala, não, eu já tive. Não, você pensou porque não, esse estudo já recebeu 30 vezes, ou 40. Mas assim, em outro momento, fora dessa assembleia, desse ministério, você em algum momento, ao pensar no anticristo, ao pensar na besta, você já imaginou que no tempo de João, ela já tinha sido? Nós estamos sempre olhando para o futuro, não é isso? Mas a Escritura te manda olhar para o passado. Por isso que é dito que é possível que quando João escreveu esse livro, alguém que tivesse sabedoria pudesse discernir a pessoa, porque afinal, a besta que viste era. Então olha para o passado, procura lá atrás, para de buscar lá na frente. Olha para trás. Eu estou exagerando? Não. Não, se eu exagerar, você vai estar exagerando. Você está ficando doido. É apenas você ler o que está dito. Fala assim, está dito. Então, se está dito, está dito. A besta que viste era. No tempo de João, 96 da era cristã, ou 98 da era cristã. Aí, o anjo continua dizendo, e não é. Ou seja, você já imaginou que no tempo de João a besta já tinha morrido? Num tempo não havia mais. Ela já tinha vindo, mas não era mais. Ela era e não é. E aí diz, e está para emergir do abismo. Ou seja, ela vai voltar. Eu sei que isso é um pouco cabuloso. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não. É só você olhar a Escritura despretensiosamente e sem querer meter nada aqui dentro que já não esteja aqui. Não queira colocar, tirar daqui. Versículo 8. A besta que viste era e não. Bem, se a besta era antes daqui, será que existe algum outro texto na Bíblia que diga alguma coisa semelhante a isso? Vamos procurar um outro texto?
Vamos? Vamos ler. Lê o que, Gilmar? Hã? O 9? Não, veja bem. Aqui diz a besta era, e não é, e virá. Eu estou perguntando, se aqui diz que a besta era, e já foi no outro tempo, antes daqui, será que existe um outro lugar, Gilmar, um outro lugar da Bíblia, que diga alguma coisa parecida? 2 Tessalonicenses. Gilmar, você está andando muito no parque e está esquecendo de se dedicar às Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo falará sobre esse assunto. O apóstolo Paulo falará sobre esse assunto. Interessante que Paulo sabia disso, João sabia disso, todo mundo sabia. É nós que não estamos sabendo de nada. Nós estamos distante de lá, né? Temos que voltar à palavra, né, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Interessante é que Paulo, aqui nessa passagem, ele não diz que venha o homem da iniquidade, ele diz que seja revelado. Olha as expressões. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Observa que ele diz no versículo 3, que o homem da iniquidade, o filho da perdição, será revelado, mas logo no 4 ele dá uma característica dele, o qual se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus. Eu vou ler de novo. O qual se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus. Eu vou ler de novo. Hã? Estou precisando ler de novo, né? Eu estou colocando tudo no futuro. Eu estou lendo errado, então. Está errado. Vocês não podem permitir isso, irmãos. Quando o pastor lê um versículo, ele lê errado, você daí fala assim, ô pastor, não posso dizer amém. Porque os crentes aprenderam a dizer amém. O pastor fala, o diabo, amém. Porque ele não dizer amém, ele não é fervoroso, ele não está firme, ele não está. Fala, ô pastor, eu gosto muito do senhor, mas infelizmente, volta um pouquinho, corrige o tempo verbal. Versículo 3 diz que o homem da iniquidade, filho da perdição, ele haveria de ser revelado. Porque diz, isso não acontecerá sem que primeiro seja revelado. Agora, o versículo 4 diz, o qual se opõe. Ora, se ele se opõe, é presente ou não é? O qual se opõe e se levanta. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5 diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, Paulo não está dizendo uma novidade não, já tinha dito antes. Só que os irmãos não estavam talvez lembrados. E no versículo 6 ele diz, e agora, não é amanhã, agora sabeis o que o detém. Ué, peraí. Havia alguma coisa que o detinha naquele momento? Ou não? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, explicitamente se diz, ele está vivo entre nós, mas não foi ainda revelado, mas ele será revelado.
Esse texto fica claro para os irmãos desse modo, não? Sim ou não? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, primeira proposição, o homem da iniquidade já havia nesse tempo. Nesse tempo aqui, ele era. No tempo de João, já não era. Perfeito? No tempo de Paulo, era. Porque, e embora ele fosse, naquele tempo, estivesse vivo, existisse, é dito que ele estava impedido de agir como tal. Ele não podia agir como tal. E, entretanto, o mistério da iniquidade já operava. Ou seja, não é porque ele ainda não havia se manifestado que não havia o mistério da iniquidade. Esse mistério da iniquidade tem suas raízes lá no começo da história. Esse mistério da iniquidade é o mistério Babilônia, que nós temos estudado aqui. Daquela mulher que leva o nome mistério, Babilônia a grande. É o mistério da iniquidade. Olhem para mim. A Bíblia fala sobre o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade está em oposição ao mistério da piedade. Pastor, o que é o mistério da piedade? Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E 16. Quando diz no 16, evidentemente, grande, evidentemente, estou me referindo a 1 Timóteo, capítulo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Pausa. Paulo não tirou essas palavras do nada. O que ele diz no versículo anterior, versículo 15? Para que se eu tardar, presta atenção. Irmãos, atenção. Timóteo, coloca as coisas em ordem na igreja, ensina os velhos, os novos, as recém-casadas, as casadas já há muito tempo, os patrões, os servos, ensinem as crianças, os jovens, os adolescentes, ensinem todos a como proceder, como viver a vida cristã, como proceder na casa de Deus. E na casa de Deus não quer dizer nessas quatro paredes. Como viver enquanto casa de Deus neste mundo. Irmãos, atenção, isso aqui é de uma gravidade extrema. Estamos tocando aqui naquilo que há de mais importante em toda a Escritura, no sentido prático da vida. Olha, estou escrevendo esse livro para que você ensine as pessoas a como proceder na casa de Deus. Então, do viver, do proceder enquanto cristão. É por isso que ele diz, evidentemente, no 16, grande é o mistério da piedade. Falamos sobre o mistério da piedade para nos referir para fazer uma relação com o mistério da iniquidade. Para você entender o mistério da iniquidade, você vai ter que entender primeiramente o mistério da piedade. Se você entender o mistério da piedade, saberá o que é o mistério da iniquidade. Grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Aquele que foi manifestado onde? Tem algumas traduções mais antigas e, portanto, mais fiéis, que dizem Deus manifestado na carne. O que é o mistério da piedade? É o próprio Cristo, é o Verbo encarnado. Ele é Deus, se fez homem, e como o homem não viveu e não procedeu aqui na terra, não é dito no versículo anterior que devemos nós aprender a proceder na casa de Deus? E como é que eu vou aprender? Com quem? Com o proceder do Deus encarnado. Então, quando Deus se manifesta na carne, como é que ele se manifesta na carne? Quando os ricos atributos divinos se manifestam na carne, por intermédio do homem.
Isso é o mistério da piedade. Você olha para o homem Jesus e você vê Deus no falar, no andar, no olhar, no ouvir, no tratar as pessoas. É Deus na sua pureza, santidade, perfeição, integridade, santidade. O amor, a luz. É o amor e a luz. Isso é o mistério da piedade. Tudo o que Deus quer em nós e de nós é que esse mistério se cumpra em nós. O mistério, portanto, da iniquidade é a natureza perversa de Satanás se manifestando também na carne. De modo que você pode olhar para o homem Jesus e ver Deus manifestando-se na carne. Você pode olhar para mim e ver o diabo se manifestando na carne. Mas entenda, diabo não é que o diabo esteja incorporado em mim ou em você ou em alguém. Não, é que a queda do homem, em Gênesis 3, consiste, e lá se diz metaforicamente, de introduzir dentro do homem o veneno da serpente, de modo que agora a natureza de pecado e de morte da serpente passa a fazer parte da sua vida, da sua natureza humana, em todos os sentidos. É por isso que, em potencial, nós todos pecadores podemos cometer qualquer pecado. Qualquer um. Eu até falava com minha esposa, abri um parênteses aqui rapidamente. O tempo não vai dar tempo mesmo de completar tudo, mas tá bom. Daquele indivíduo que foi preso em 2003, na Indonésia, que foi condenado em 2004 e foi sentenciado em 2015. Aquele que foi preso traficando drogas para a Indonésia, aquele brasileiro. Acho que todos se comoveram de um jeito ou de outro, houve comoção geral. Né? E tirando um católico com quem eu conversei essa semana, todos os demais, é isso mesmo, é para matar mesmo. Tal. Vagabundo tem que morrer. Quem mandou ir traficar droga? Foi porque quis. Aí fica aí agora o exemplo. Para quem quiser traficar droga lá, é só pegar a mochilinha e ir embora para lá, ué. Eu sei que nós temos essa questão de justiça, né? Não, bem feito, é isso mesmo, tal. Mas eu fiquei imaginando o seguinte. Eu não sei quando vocês ouviram uma reportagem dele, antes de morrer. Um dia antes, ou 2 dias antes de ele ser executado, ele conversando com um amigo. Tem na internet lá, ele conversando por Skype com um amigo, aqui do Brasil. E ele dizia o seguinte, não, mas eu tenho esperança que esse quadro vai mudar. E eu vou voltar para o Brasil e eu vou retomar minha vida. Eu tenho esperança disso. Eu fiquei ouvindo assim, imagina uma pessoa, imagina você preso num outro país, e sobretudo num país asiático, né? É estranho aquele povo aí, eu acho estranho. Vocês acham, não? É um povo diferente, não é? O perfil é diferente. É um povo mais fechado, eles te olham assim, tem medo. Uma língua diferente, um povo diferente, longe de casa, longe de filhos, de esposa, de colega, de tudo, preso, sabendo, amanhã eu serei executado. Se coloca no lugar dessa criatura. E o pior foi que agora ele estava vivendo exatamente quantos anos? 2003 para 2015, 11 anos. Havia se passado do delito. É muito tempo. 11 anos. Não são 11 dias, são 11 anos. É quase uma vida. Aí eu pergunto para você, esse indivíduo aqui é o mesmo daquele dia? É a mesma pessoa? Eles mataram o homem errado. Como assim errado, pastor? É o mesmo? Eu quero dizer que houve tanta mudança desse dia para aquele outro dia. Tanta mudança. Até porque você que está aqui ouvindo agora, você também não é o mesmo de 10 anos atrás? Você não sofreu profundas mudanças? Eu não estou justificando ninguém, nem querendo nada. Eu quero apenas dizer. Agora, esse indivíduo, atenção, sendo ele outro, porque muita coisa mudou na sua mente, muita coisa, ele adquiriu experiências que nós nunca tivemos.
Isaías mudou de opinião, mudou de conceito, mudou de tanta coisa, clamou por tanta coisa. E agora ele pede perdão. E pede clemência. Aí eu me lembrei daquele texto de Hebreus 12, que diz que a semelhança de Esaú, muitos de nós naquele dia vamos procurar lugar de arrependimento e não vamos encontrar. Sabe o que aquele indivíduo pensava naquele momento ali, um dia antes da sua morte? Acho que eu passava assim, ó, se eu pudesse voltar, no dia em que me ofereceram, a proposta de eu ir para a Indonésia, se eu pudesse voltar, com o entendimento que eu tenho agora, eu não iria. Vocês concordam comigo? Só que não é possível voltar. Até porque o ontem não existe. Portanto, é impossível voltar ao que não existe. Só o presente existe. Ele buscava lugar de arrependimento e não encontrava. Não encontrar lugar de arrependimento não é que a pessoa, eu queria me arrepender, mas não consigo me arrepender. Não, não é isso não. É tentar retroceder, ó, mudar a atitude já cometida. Então nós, aqui, referindo à nossa experiência, nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. E nós fazemos muitas coisas. Não adianta condenar e julgar o indivíduo que já foi executado, porque você é capaz tanto quanto. Tanto quanto. E nós também erramos, se não na mesma medida, em menor medida, mas erramos também. Ou talvez em medida maior, mas tivemos a sorte de termos errado no Brasil. E ele teve o azar de errar da Indonésia. Mas o que tem gente pior do que ele aqui no Brasil, o que tem de gente ruim, e nesse momento sendo ruim, e tendo matado uns 300, está dizendo bem feito. Onde você está com a sua cabeça nesse momento? Está doido? Você está dizendo que é bem feito para o outro? E se você fez coisa pior do que ele? Mas só que ele está numa condição pior que a sua. Aí você se sente bom, se sente justo. Essas coisas ruins todas que se cometem, seja qual for o nível, é a manifestação da natureza pecaminosa, é o mistério da iniquidade, é o mistério espírito de Babilônia, que leva o homem para longe de Deus, para se rebelar contra Deus. E aí tem um tanto de características que já mencionamos aqui em estudos anteriores. Perfeito, amados? Bem, então Paulo diz o seguinte, que o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, quem pensa que o mistério da iniquidade só vai operar quando o homem da iniquidade se revelar, se engana. O mistério já opera desde que há o homem caído sobre a terra. Agora, esse mistério da iniquidade, que é mistério porque não se pode explicar nem se estudar por nenhum meio, é um fenômeno do homem caído. Esse espírito da queda, esse espírito luciferiano, que se manifesta na carne, ele vai ter o seu ápice na manifestação do anticristo. Por isso que há uma relação íntima entre o anticristo, entre o império romano, no caso daqui do Apocalipse 13, e da prostituta, cujo nome é mistério, Grande Babilônia, porque a besta, ela leva nas costas, nos seus lombos, a prostituta, a Babilônia. A grande Babilônia sempre foi levada no lombo de uma besta, ou de um animal, ou de um império, porque os impérios são propagadores, difusores, criadores de cultura. E a cultura é uma expressão, na sua maior parte, desse espírito babilônico, desse espírito de rebelião que se opõe a Deus. Não é a cultura quanto ao comer, quanto ao vestir. É porque aqui você toma café, lá você toma chá. Não é essa cultura que me refiro. Eu falo, é a cultura humana
que ao longo do tempo se opõe a Deus, se opõe ao Eterno. Onde já se viu na história, até na história do povo chamado o povo santo de Deus, separado, que é o povo de Israel, se rebelavam diretamente contra Deus, enquanto nação. Imagina se que não era nação de Deus. Se o povo de Israel, que é a nação santa, vivia em rebelião e em adultério espiritual, e as nações que não eram de Deus? E numa pequena escala tem você e eu aqui. Constantemente, não é grande Babilônia, não é a micro Babilônia, né?